Olá, Raminhos. Sou eu que Olá, vou bom ter dia. o privilégio de orientar aqui a nossa conversa. Sim. Eu vou brincar aqui um bocadinho, mas quero que saibas que tenho muito respeito pela tua causa, pelo teu trabalho, como toda esta plateia que está aqui reunida para te ouvir hoje a falar. E, portanto, sem mais demoras, porque deves ter outras coisas também planeadas, tu tens vindo a falar muito sobre a ansiedade no teu podcast, nas tuas intervenções públicas também, mas nunca te vi a falar propriamente da causa dessa ansiedade. E eu conheço o teu trabalho já há muitos, muitos anos, desde os 5 para a meia-noite. Portanto, diz-me uma coisa, achas que a culpa será do Boinas e do eventual bullying que sofrias na altura? A culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. A culpa é sempre dos outros. Exatamente, exatamente. É pá. Não, olha, quer dizer, na realidade, a ansiedade pode surgir, no meu caso, pode surgir de muita coisa. Mas por ter muitos elementos externos que a influenciam, não é? Olha, ainda eu, por exemplo, cada vez que faço um espetáculo é terrível. É uma ansiedade extrema eu antes de entrar em É por palco, isso porque que levas a Catarina? ainda é pior, esquece. Ainda é pior. Agora, mas é verdade, agora ainda é pior porque estou fora um bocadinho mais do meu registro e é uma partilha muito, muito grande, não é? E a ansiedade pode surgir, ou melhor, o fator que despoleta a ansiedade podem ser os mais variados. Agora, de onde é que ela vem? Isso já é outros 500, ela já vem da minha história, já vem da minha infância, não é? Isto são questões que eu lido desde pequenino. Desde pequenino que eu lido com questões relacionadas com a ansiedade e que me atrapalharam muitas vezes a vida. Por desconhecimento, como é óbvio. Uhum. E tu concedes aqui um trabalho, um serviço público, não é? Muito grande, por causa do teu impacto nas pessoas, e falas muito acerca dos aspectos negativos da ansiedade e trazes isso à consciência das pessoas. Mas, como eu te disse, eu como sou fã do teu trabalho, eu sigo-te desde a banheira das vaidades também, e uma coisa que a gente falava era da tua invejável forma física. Isso é ginásio ou é ansiedade, na verdade? Olha, mais uma vez, se não fosse o desporto, se calhar estava bem pior. Ok. Porque o facto de eu promover uma data de atividades que contribuem para que. É aquilo que se chama higienização mental, não é? De uma data de atividades que me permitem regular a ansiedade e saber adaptar-me, e o desporto é uma delas. Portanto, desde que comecei a fazer. Porque é assim, eu sempre fiz. Desde pequeno sempre fiz muito desporto. Depois ali, mais ou menos a partir do 12º, mais ou menos, conheci as gajas e o álcool cometi o péssimo erro de deixar de fazer desporto e de explorar uma data de coisas, o que fez com que piorasse, ao contrário do que eu pensava, que tipo, curtir a vida e estar com os amigos e ir para os copos ou o que é que fosse que ajudava, mas faz exatamente o contrário. Pode mascarar, ajudar não é a mesma coisa. E eu percebi que há ali uma data de atividades que me ajudam a regular a ansiedade, como por exemplo o fazer desporto, o caminhar, o ter uma alimentação mais regrada. Eu sei que a malta às vezes acha que isto é tudo uma ganda seca, mas isto é como alguém que tem diabetes ou tem outra questão qualquer e tem que ter uma data de cuidados, porque é assim, pá, eu não escolhi isto, tal como uma pessoa que tem diabetes ou tem outra questão qualquer, um problema de coração ou falta de ferro no sangue, ou seja o que for, ela também não escolheu, mas de facto tem que fazer uma data de coisas que lhe permitem ter uma qualidade de vida melhor. E a mim é exatamente isso, é ter uma alimentação mais regrada, é tentar dormir bem, fazer desporto. Eu noto logo, por exemplo, quando não faço desporto, quando não descanso tanto, quando estou só a fazer trabalho, quando estou só a trabalhar, eu começo a ter muito mais, por exemplo, muito mais pensamentos obsessivos, ideias pensamentos que não me saem da cabeça e eu não consigo parar,
e começo a ter muito mais ansiedade. E eu aí tenho que parar e tenho que perceber, espera aí, o que é que eu não estou a fazer? E aí eu percebo logo, pronto, já não treino há uma semana, já não fiz não sei o quê, já não medito, eu também costumo meditar de vez em quando, olha, já não estou a meditar, pronto, Ok. e percebo logo que fiz a asneira. Fantástico. Estás a tocar aqui em aspectos muito interessantes, porque muitas das vezes nós acabamos por elaborar demasiado acerca da saúde mental, acerca de questões como ansiedade e depressão, vamos à base e depois generalizamos. E uma coisa que acho que tu trazes também à tona e de outra malta que vai falando nas redes sociais por vezes, é aqui certas coisas que nós podemos fazer com regularidade que são chamados fundamentals, não é? O básico para a saúde mental. Por exemplo, o sono, não é? Regular bem o sono, as técnicas de respiração, como tu falaste da meditação, por exemplo. E ainda por cima, é assim, isto é a volta que está aí a assistir, que idade é que tem? Qual é a minha Ui, deixa ver se eu consigo virar a câmera para veres o público vasto que está aqui a assistir. Aí. Como é que é, malta? Está tudo? Desculpe, eu sei que a imagem devia ser melhor, levas com este feio, mas pronto, é o que há. Eu desde pequeno que lido com estas questões da ansiedade e da perturbação obsessivo-compulsiva. Para quem não sabe, a perturbação obsessivo-compulsiva é também conhecida como a doença da dúvida. A minha cabeça coloca-me dúvidas que eu sei que à partida que não são reais e que nem sequer fazem muito sentido, mas por uma questão genética, uma desregulação neuroquímica no meu cérebro e por questões sociais relacionadas também com a ansiedade, são dúvidas que eu não as consigo eliminar assim de um momento para o outro. E os pensamentos ficam presos. É como aquelas pessoas que dizem assim, mas eu também às vezes, eu também gosto de ter tudo arrumadinho, arrumar as coisas por ordem e não sei o quê. Às vezes uma música fica muito tempo presa na minha cabeça. Tudo bem. Ou tipo, eu às vezes tenho que voltar para trás para ver se fechei o gás. Isso são comportamentos obsessivos, mas são normativos, no sentido em que a pessoa lida bem com eles. O problema é quando isto começa a limitar a tua vida. Quando uma pessoa volta para trás para ir ver se o gás está fechado e vai-se embora e volta outra vez, e vai-se embora e volta outra vez porque afinal agora eu mexi, se calhar agora é que está mesmo aberto. Ou quando alguém está a organizar as coisas e está tudo bem organizado, mas não consegue sair dali porque quando sai sente a necessidade de voltar. E quando a tua vida começa a ser limitada deste género. E eu tinha mais comportamentos mentais, portanto, medos de contaminação, ou de apanhar doenças, ou de morrer de coisas super estranhas, ou o que quer que seja. E isso começava-me a limitar a vida. E eu desde pequeno que lidava com isto. Só que nos anos 80 não havia saúde mental. Nos anos 80 ninguém falava disto. Eu não era o rapazola, o pequenino, que tinha ansiedade ou que tinha uma perturbação obsessivo-compulsiva. Eu era o esquisitinho, era o nojentinho, era o parvinho. Isto é muito fácil de perceber. Nos anos 80 ninguém tinha um vizinho bipolar. Era uma besta. Ninguém tinha um primo com depressão. Era aquele paneleiro que não sai de casa para ver. Mas era assim que as pessoas falavam. Porque não havia esse conhecimento. Portanto, nós crescemos assim, mas as coisas hoje estão um bocadinho diferentes. E é preciso entender que isto existe e que está tudo bem. Que está bem e que há maneira de resolver estas questões e de se trabalhar estas questões. E aquilo que, por exemplo, as pessoas que estão aí a assistir, provavelmente algumas delas podem lidar com a ansiedade e podem viver com alguém que não compreende essa ansiedade. Ou pode acontecer o caso delas próprias serem a pessoa que não compreende e tem um filho que lida com a ansiedade e acham que ele está só a ser esquisito ou que está a ser preguiçoso. E muitas vezes passa apenas por aceitar que, ok, é a questão da empatia e da compaixão, aceitar que, ok, este miúdo, ou este meu companheiro ou companheira, eu não sou capaz de me colocar nos pés dele, porque eu não sei aquilo que ele está a sentir, mas eu tenho que compreender que aquilo que ele está a sentir é real, é verdade. Sim. E eu muitas vezes digo à Catarina, felizmente agora já nem tanto, mas eu tive crises tão grandes que eu dizia à Catarina assim, olha, eu gostava que tu tivesses 30 segundos dentro da minha cabeça para perceberes aquilo que eu estou a sentir, porque eu não consigo colocar em palavras.
é preciso, isto para chegar aonde? Isto para chegar à ideia de que é preciso a pessoa que está que vive com esta pessoa com ansiedade ou com uma perturbação da ansiedade aceitar que isso é real, mas também é preciso que a própria pessoa aceite que isso é real. É verdade. E por aí é que é preciso a pessoa entender, e contra mim falo, porque eu quando estou, lá está, eu quando estou nos meus momentos piores, é porque é aquela cena normal. O gajo começa a melhorar, começa a deixar de fazer uma data de coisas. Sim. E depois volta a piorar. Portanto, eu tenho que cuidar de mim. E esse autocuidado é eu saber, eu tenho que fazer desporto, eu tenho que alimentar-me melhor, eu tenho que tentar dormir, eu não posso estar sempre a trabalhar, tenho que ter pausas no meu trabalho. E perceber que isso não é ser preguiçoso, que não é ser desleixado, é ter cuidado, é cuidar de mim. Basicamente passa muito por aí. E eu acho que estás a entrar já numa esfera importantíssima, que é no fundo a questão do estigma, não é? Que se gera em torno destas condições. Sim. E tu fizeste aqui recentemente uma publicação que eu achei extremamente pertinente, que era acerca do uso da própria medicação, não é? Sim. E o Daniel Amen tem uma metáfora muito interessante, que eu acho muito interessante, que é, imagina uma pessoa que tem miopia, não é? Ou astigmatismo. Ela precisa de utilizar uns óculos, não é? Exato, Porquê é que nós não entendemos que a medicação, por vezes, é uma espécie de óculos para o próprio cérebro, não é? E outra coisa, não é? Deixa-me só dizer que nós não olhamos também para um asmático e dizemos, porquê é que estás aí com incapacidade de respirar? Há tanto ar disponível, não é? O que é que tu achas? Ou quando a malta diz, lá está, tu precisas é de apanhar ar, ou o que tu precisas é de apanhar sol. Vai apanhar sol. Enquanto não for apanhar outra coisa, pronto. Exato. Eu no outro dia, nesse post, depois, eu não sei se foi nesse post ou foi noutro do género, havia uma senhora mais velha que diz assim, vai fazer crossfit. Eu sei, fazer crossfit? Ainda por cima logo quer dizer, fico bom da cabeça e lixo o joelho. O problema é que é esse estigma que eu próprio tive. Quando eu comecei a ir ao psicólogo, eu já vou ao psicólogo para ir desde os 18, mas só para ir aos 26 é que eu encontrei um psicólogo que realmente me ajudou sobre estas questões. Eu tive para ir 4 ou 5 psicólogos. Isso é outra questão, é a malta que vai a um psicólogo e diz, a gente pergunta, então já foste ao psicólogo? Acho que fui, mas não gostei. E depois não vai a mais nenhum. Porque é a mesma coisa que um gajo dizer, então não vais ao dentista? Fui a um, não gostei, não vou ao dentista, os dentes estão de fora. Não percebo que seja difícil, porque é diferente. Uma pessoa vai ao dentista, é só dizer, dói-me este, pronto, ele trata. Agora, quando um gajo vai a um psicólogo, tens que às vezes, vais a um psicólogo, não funciona, vais a outro, tens que estar a repetir a mesma conversa, e às vezes são coisas dolorosas. Mas é um caminho que tem que ser feito. E quando o meu psicólogo me disse assim, se calhar beneficiavas de fazer aqui uma terapia com medicação, eu pensei logo, eu sou mesmo maluco. Esta semana estavas a ir a um psiquiatra que é mesmo dos malucos. E depois o psiquiatra disse-me aquilo que é o óbvio. Se tu tivesse uma outra condição, diabetes, hipertensão, ou o que quer que fosse, tivesse que tomar um comprimido todos os dias, durante 1 ano, 2, nem que fosse a vida toda, ias deixar de tomar. Não. Só que nós confundimos o cérebro com a nossa personalidade. É como um computador. Eu estou aqui no meu computador. O meu computador tem a motherboard, que é onde se processa tudo. Ok, mas tem o teclado. E o teclado é que dá origem às palavras, tem aplicações que eu posso usar, tem uma data de coisas. E nós somos a mesma coisa. O cérebro é onde se processa tudo. Está certo. Onde nós reunimos a informação, mas nós somos tudo o resto. Nós somos as emoções, nós somos a nossa história, somos as nossas experiências, somos tudo o resto. E o cérebro, por ser exatamente um órgão como outro qualquer, às vezes não está bem, está desregulado e precisa de uma ajuda. E está tudo bem. E às vezes a medicação também não funciona bem à primeira. A mim também não me funcionou logo bem à primeira. E tive que experimentar outra. E agora, o importante é perceber
na minha opinião, por exemplo, claro que há doenças mais agressivas, tipo a bipolaridade, a esquizofrenia, etc., que tu tens que tomar às vezes medicação para a vida, e a medicação é um fator essencial, não é? Mas mesmo essas questões, as pessoas depois têm um conjunto de práticas que sabem que as ajuda. Eu acho que nós, quando lidamos com questões de saúde mental, eu vou dizer estas mais ligeiras, se calhar, no sentido, mais ligeiras, não sei desvalorizar, mas a ansiedade, a depressões não é ligeiro, mas já vais perceber o que é que eu estou a querer dizer. Eu acho que nós, quando lidamos com certas questões da saúde mental, ansiedade, burnouts, depressão, é o próprio organismo a dizer-nos, pá, o que é que tu não estás a fazer? Ou o que é que tu estás a fazer demais? Olha lá. Pá, se calhar é o próprio corpo a dizer, meu, tens que relaxa, tens que parar, senão que eu não aguento esta cena toda. Exatamente. E é um bocadinho por aí. Concordo plenamente. E, Raminhos, já que estamos aqui a filosofar também e tu tens essa habilidade, eu tenho aqui uma questão, não é? Porque o Ricardo Araújo Pereira, que é o teu colega, vocês são humoristas, e ele diz muitas vezes que o humor é uma forma de subversão da filosofia. E eu vou mais além. Eu acho que o humor, e eu sei que isto é polémico, mas acho que o humor é uma forma de filosofia, inclusive. E de que modo é que tu achas que o humor, a comédia, é essencial para a arte de pensar, mas também é essencial para, eventualmente, aliviar estas questões psicológicas, não é? Porque vocês, por exemplo, vocês usam muita técnica, uma técnica que é chamada técnica do timing. O timing é uma articulação profunda com a psicologia, que é vocês guardam ali uma certa tensão no público, aguardam, espera que ainda vais sofrer um bocadinho, e agora vou dar aquela cajadada e tu vais soltar tudo numa gargalhada, não é? Há muita aqui psicologia, filosofia, no sentido em que vocês conseguem esticar ao máximo determinados conceitos que às vezes Freud teria que dizer, tu não podes comer a tua mãe, por isso, então ele diz, não devemos ser incestuosos, não sei o que mais, e não, vocês vão direto ao ponto, vocês brincam com o assunto. Qual é que tu achas que é o lugar da comédia nisto tudo? O humor, na realidade, a própria origem da palavra do humor na Grécia, acho que na Grécia Antiga, é o conjunto das emoções, não é? É um estado emocional, e não uma arte. E por isso é que a gente às vezes diz que aquilo está de maus humores, não é? Mas eu acho que lá está, eu venho de uma família disfuncional, como todas as famílias dos anos 80 e 90 e para trás, muitas. Mas, curiosamente, mesmo naquela disfuncionalidade, era o humor e brincar e o satirizar, o ironizar, que muitas vezes tirava peso às coisas. E eu acho que esse é o papel da comédia, é muitas vezes tirar peso àquilo que acontece, porque a vida às vezes já é tão pesada. Pessoas que têm doenças às vezes tão complicadas, ou situações de vida tão complicadas, se elas conseguirem arranjar essa capacidade de brincar, e brincar não é tirar peso, ou seja, não é tirar importância às coisas. É simplesmente colocar-nos noutra perspectiva, ganhar distanciamento, ganhar distanciamento daquilo que nos está a acontecer e perceber que também, é o que é. É o que é. Claro que, obviamente, quando estou em situações mais de ansiedade ou mesmo de obsessões, eu não sou capaz de, naquele momento, fazer humor. Se calhar, às vezes também, já aconteceu, mas nos momentos a seguir, eu já usei muitas situações pelas quais passei, que depois transformei em piada. Que transformei, ou seja, em vez de eu hoje recordar como lembras-te daquele momento em que me aconteceu isto e aquilo, que tragédia. Eu penso, lembra-se daquilo que aconteceu e transforma aquilo noutra coisa qualquer. Porque é um bocadinho isso. Nós já temos às vezes uma vida tão chata, para que é que eu vou torná-la? Qual é a necessidade de eu estar ainda mais pesada? Eu vou-te contar uma coisa, por exemplo. Mas isto tem muito a ver com aspectos culturais também, da própria pessoa em si, não é? Quando a minha mãe, os meus pais já morreram os dois, quando a minha mãe estava nos cuidados paliativos, eu e os meus irmãos e o meu pai íamos visitar a minha mãe, e a seguir, eu e os meus irmãos, íamos almoçar a um restaurante. E o meu pai gostava-lhe imenso ir almoçar a um restaurante, porque na cabeça do meu pai, ir a um restaurante é sinónimo de festa.
E então, a minha mãe está a morrer, como é que eu posso, não é? A minha mulher está a morrer, como é que eu posso ir almoçar a um restaurante? Sim. Não é? E é a construção que tu fazes Da narrativa, não é? do significado. E para mim, para os meus irmãos, era um momento de podermos estar juntos. Ok. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva, não é? De Sim. como tu colocas as coisas. Pá, eu lembro-me, olha, quando a minha mãe estava. Até, até nesses momentos, às vezes, eu tinha necessidade de brincar. Quando a minha mãe estava nos cuidados paliativos, opa, aquilo são pessoas incríveis, que fazem um trabalho incrível, que é muito difícil, não é? Porque estão a lidar com pessoas que estão a morrer. E eu lembro-me que aquilo era sempre muito solene, né? Quando nós éramos recebidos lá, falava-se muito baixo e tudo muito solene. Depois tínhamos reuniões com o psicólogo, às vezes, e com a equipa médica da minha mãe, para eles explicarem onde é que estava o processo, etc. E mesmo aí, eu só tinha vontade de dizer porcaria. Porque eu lembro que uma vez estava com o psicólogo, e estava o psicólogo à minha frente, e estava a enfermeira-chefe e o médico da minha mãe. E o psicólogo a falar comigo, estávamos todos numa sala e o psicólogo a falar comigo, a dizer: António, como está? Como tem sido esta viagem? Tem sido complicada? E eu: olha, o que é? O que é que eu vou fazer? E ele: pois, mas tem aprendido alguma coisa com esta viagem que tem feito aqui com a sua mãe? Não há algo que traga deste processo? E eu lembro de dizer assim, eu ficar calado, eu tipo: o que é que eu vou? É a vida, o que é que eu vou fazer? Mas depois disse assim: não, olha, por acaso, há algo que eu tenho aprendido muito. Tenho aprendido algo quando eu venho ver aqui a minha mãe que me deixa muito mais tranquilo. E o psicólogo logo assim: mas diga, António, diga o que é que o deixa mais tranquilo quando vem ver a sua mãe. E eu disse: sabe, às vezes quando eu venho ver aqui a minha mãe e eu venho mais abatido e entro no quarto da minha mãe abatido, basta olhar para a minha mãe e pensar antes ela do que eu. E o psicólogo abriu muito os olhos, a enfermeira baixou a cabeça e começou a escrever. Eu acho que ela nem estava a escrever nada. E disse: eu estou a brincar. E eles começaram assim: E o psicólogo disse assim: não, a enfermeira diz assim: a vossa família é muito particular. Eu estava a brincar com a situação, mas eu sei quais é que são os meus verdadeiros sentimentos. Eu sei aquilo que eu sentia pela minha mãe e sabia a dor que aquilo me causava. Mas para quê eu estar a causar mais dor ainda? A trazer mais dor para um processo que por si só já era chato. E eu acho que em relação à aceitação da doença mental e das questões mentais, é exatamente a mesma coisa. É nós procurarmos fazer o melhor que sabemos e, sobretudo, não estarmos preocupados com algo que eu também já lidei, que é a questão de porque é que isto me aconteceu, porque é que eu estou a lidar com isto. Porque sim, porque podia ser outra coisa qualquer, ou os outros não me compreendem, ninguém me compreende, ninguém aceita aquilo que eu... Eu acho que a principal coisa é a primeira pessoa que tem que aceitar aquilo que está a passar sou eu. Porque os outros estão a lidar com as coisas deles. Sim. Eu posso ter agora aqui um comportamento ou dizer-te assim: olha, eu estou a ter um ataque de pânico, não consigo falar mais, vou ter que desligar. E tu não compreenderes o que estás a passar. Mas eu não posso ficar a pensar: e agora toda a gente acha que eu sou maluco e não sei o quê. Não, porque eu sei que isto é real para mim. E eu sei que tu também tens problemas para resolver, que para mim são super banais. Se calhar, que para mim não fazem sentido nenhum. Se calhar tu vais-me partilhar: tenho medo disto ou daquilo, ou há uma situação que eu não sei lidar. E para mim, isso tem uma solução super fácil. Porque não sou eu, estás a perceber? Exato. E todos nós estamos a resolver coisas. Exato. Vocês estão aí sentados, a pessoa que está ao vosso lado está a resolver problemas, seja na cabeça dela, em casa, seja o que for. E, portanto, cada um de nós que está, eu aqui, vocês aí, toda a gente está a resolver problemas. Sim. Portanto, eu só tenho que aprender a lidar com os meus e, se possível, ajudar os outros, mas não tenho que estar preocupado que os outros vão aceitar ou não vão aceitar. Fantástico. E olha, uma última questão, para também ires almoçar e o público também, e antes disso lançarmos aqui as questões ao público, ainda gostava que respondesses pelo menos a uma ou duas deles.
Mas Sim. falaste de perspectivas, magnífico. Falaste de como cada um de nós lida com uma particularidade que pode ser muito fácil para o outro que está sentado ao lado. Eu lembro-me, e eu vou entrar aqui em terreno pantanoso, não é? Nós temos outra doença, que é o nosso glorioso. Não é? Eu lembro que Sim. o Ricardo, porque muitas vezes falamos, há piadas estúpidas, há motivos estúpidos para sofrer e para recorrer a um psicólogo. E eu lembro que o Ricardo foi pela primeira vez a um psicólogo, creio eu, quando nós perdemos os três. Quer dizer, nós, então, não é? O Benfica, não é? Perdeu os três com os Jesus. Isto não melhora bem a coisa, não é? Mas estás a entender onde eu quero chegar. E ele sentiu-se ridículo por isso. Achas que há motivos estúpidos para irmos então a um psicólogo Eu acho que ou não. sofrer? Eu acho que nem precisas de estar no limite para ir ao psicólogo. Isso é outra ideia idiota. A pessoa achar que tem que estar muito mal para ir a um psicólogo. Ou seja, eu com o Schmidt já devo ir, não é? E já. Olha, é tão simples quanto isso. Se isso te incomoda e estás sempre a pensar nisso, e se isso te atrapalha a tua vida, eu acho que a boa premissa é sempre essa. Se há algo que me incomoda ao ponto de eu pensar nisso todos os dias e não saber lidar com isso, se calhar faz sentido. Pronto, porque o psicólogo é uma pessoa que simplesmente vai ajudar-nos a ver outra perspectiva das coisas. Portanto, é uma pessoa que está fora do nosso círculo de amigos, é uma pessoa que não nos conhece, é uma pessoa que lida com centenas de pessoas, com várias questões para resolver. E o que ele faz, muitas vezes, é simplesmente dar-nos a perspectiva que nós não estamos a conseguir ver. Mas para nós conseguirmos fazer isso, temos que botar cá para fora, não é? Temos que falar. E às vezes os amigos não fazem isso, porque às vezes acontece, mas os amigos, a maior parte dos amigos, não fazem isso simplesmente porque lá está, porque há uma ligação emocional, porque não são terapeutas, porque não estudaram, porque não conhecem as técnicas, porque têm os problemas deles. Claro. O psicólogo também tem, mas consegue fazer Mas consegue camuflar. Não consegue estar no sim. seu lugar de trabalho, não é? Está no seu local de trabalho. Muitas vezes acontece com o meu psicólogo, nós estamos a falar e às vezes eu digo coisas e fico assim, ei, fogo, como é que eu nunca me lembrei disto? Como é que eu nunca tinha chegado a esta conclusão? É que isto faz mesmo sentido, mas lá está, é preciso um processo, é preciso falarmos, é preciso... E às vezes esse processo até se consegue de outra maneira, que é tu próprio escreveres. Eu de vez em quando eu devia escrever mais do que escrevo, mas às vezes eu medito, ou vou ver o mar e tenho um blocozinho e apetece-me escrever coisas. E é muito engraçado, às vezes escrevo coisas muito dolorosas, de momentos que eu estou a passar. E passado 3 ou 4 dias vou ler aquilo e aquilo já não me faz sentido nenhum. Eu olho para aquilo e não consigo sequer sentir a dor que estava a sentir naquele momento. E isso é uma coisa muito curiosa, porque isto nos quer dizer, é uma coisa tão simples como tudo passa. As dores... havia um poeta húngaro, que acho que é um poeta húngaro, que dizia no feeling is final. Nenhum sentimento é final. E não é. Portanto, eu naquele momento estava super atrapalhado com o que quer que seja, e 3 ou 4 dias depois eu olho para aquilo e digo, engraçado, eu nem sequer consigo associar a dor ou a emoção que tinha neste momento quando eu escrevi isto. Isso é engraçado, ou seja, tudo passa, tudo é contínuo, não é? Sim. E às vezes, e outras vezes escrevo coisas e depois vou ler e penso, que engraçado, então mas isto faz-me pensar que não sei o quê. Ou seja, lá está, mas isso obriga uma pessoa a falar, a colocar fora. É isso, porque no fundo aquilo que tu estás a dizer é que basicamente, olha, vamos ter a sessão terminada em 10 minutos, por isso é um bom modo para também os ler. No fundo o que tu estás a dizer é que temos que criar contextos para falar sobre estas coisas, para nos obrigarmos, se calhar, a refletir mais também sobre estas coisas. E outra coisa, o cabeleireiro não é psicólogo. Olha, o mote destas sessões é emoções e o movimento e tudo mais, e eu acho que já fiz muito movimento, é um privilégio para mim estar aqui a falar contigo, mas como também falamos em cuidado e generosidade,
Eu vou chamar 2 pessoas aqui do palco para terem este privilégio de falarem diretamente para ti, porque eu senti muito grato e quero estender essa gratidão a outras pessoas também. 2 pessoas que sejam corajosas o suficiente para vir enfrentar o grande Raminhos. Quem são elas? Ou então, se tiverem vergonha, coloquem uma pergunta e tu dizes. Exatamente, também pode ser. Mas se quiserem ter... eu acho que, de algum modo, se acanharam contigo. É a vergonha. Então, se tiverem perguntas, que se coloquem e dizem. Sim, força. Afinal, aqui um bravo. Olá, Raminhos. Olá, tudo bem? Vítor. Não, queria só partilhar e se calhar só deixar aqui esta deixa para depois dar seguimento. Foi uma frase que tu disseste, também estou a ficar nervoso. Isso está em qualquer trabalho, não é? Foi uma frase que tu disseste num espetáculo teu, que eu fui ver ao Céu da Bandeira, que foi: a vida é perfeita nas suas imperfeições. E quando tinhas a tua filha de um lado, a tua Maria, também tenho a Maria 2016, a tua penso que também foi nessa altura. Já agora os teus vídeos de humor também me ajudaram muito aquela ansiedade de como é que iria correr o parto, não é? E fizeste aqueles vídeos mesmo ao caminho do hospital e mesmo do hospital. Sim, foi nessa de 2016, sim. Exatamente. Portanto, e é uma frase tua, uma frase de um humorista. Eu acho que os humoristas têm esta capacidade de ver o mundo de uma forma que nós, os não humoristas, não conseguimos ver. E queria que falasse também um bocadinho da vida é perfeita nas suas imperfeições, quando tinhas a tua filha de um lado e a tua mãe do outro. Um grande abraço, gosto muito de ti. Obrigado, pá. Muito obrigado. Nesse conceito, nesse contexto, que lá está, de que a vida coloca-nos às vezes em sítios que nós não estamos à espera. Em 2016, exatamente, quando a minha mãe estava nos cuidados paliativos, a minha filha nasceu em junho. Pouco tempo depois, eu, se não me engano, eu já não lembro bem, mas a minha mãe entra nos cuidados paliativos. 3 semanas depois de ter nascido, a minha filha vai para os cuidados intensivos, onde teve internada 15 dias. E teve ali 2 ou 3 dias, teve complicado. A Catarina só me partilhou isso até há relativamente poucos anos, de que houve ali 2 ou 3 dias que a miúda teve mesmo teve ali complicado. E o curioso é que muitos dos dias o que acontecia era, eu ia visitar a minha filha aos cuidados intensivos, saía do Hospital de Santa Maria, andava uns metros e ia visitar a minha mãe aos cuidados paliativos. Portanto, naquele momento, eu tinha o ciclo da vida toda ali. Uma criança acabada de nascer, que estava a passar por dificuldades, e a minha mãe, avó, prestes a partir. E surgiu-me, e eu olhava para isso e ria-me. Ria-me, não era ria-me, eu sorria porque era mesmo aquela coisa de caraças. Realmente um gajo não pode fazer nada. Nós somos muito pequenos, não temos nada para fazer em relação a isto. Temos que simplesmente tentar aproveitar da melhor maneira. E contra mim falo, não é? Pelas minhas questões todas. E era esse conceito de a vida é perfeita nas suas imperfeições. A vida coloca-nos em sítios que nós não estamos à espera, que não sabemos o que vai acontecer, e a única maneira de nós podermos suportá-los melhor é simplesmente aceitar que as coisas são assim. Eu já passei por problemas de saúde também há alguns chatos, e foi engraçado que nesses momentos foi onde eu tive menos ansiedade. É muito engraçado, porque a ansiedade é algo... a realidade imaginada é muito pior do que a realidade presente. Portanto, na ansiedade, tu és o teu próprio realizador e imaginas o que tu quiseres. Mas eu, quando enfrentei um desafio há uns tempos, eu fui muito pragmático e eu aceitei. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que aceitar a dúvida.
interessante. Porque a vida é isso, a vida é dúvida. E, portanto, mais vale nós aceitarmos, brincarmos e aceitar que aquilo que nós consideramos imperfeições é simplesmente a vida a acontecer. Temos aqui 3 minutos ainda de tempo. Talvez uma questão muito breve, porque eu ainda queria oferecer aqui um aplauso de pé ao Raminhos. Alguma questão? Não é preciso, deixa lá é meritório. É por causa do movimento e essas vezes. É pausa ativa, é isso. Mais alguma questão? Então, olha, Raminhos, resta-me agradecer esta tua participação, esta tua generosidade. Obrigado pelo convite. Tenho pena de não estar aí, mas hoje vou ao entroncamento, tenho espetáculo no entroncamento mais logo. Não, mas a tua capacidade de disponibilidade, mesmo tendo a tua agenda cheia, foi incrível, porque as pessoas talvez não saibam, mas isto foi um movimento gratuito e muito generoso do próprio Raminhos. Obrigado por isso. E agora sim, Maltinha, um movimento. Muito obrigado e espero que nos invite mais vezes. Bom sábado para vocês. Aqui está péssimo tempo, não sei como é que está aí, mas aqui está o dia. Aqui não chove. Bom almoço para todos e espero que da próxima vez que seja de forma presencial. Ok, combinado. Olha, agora está combinado, portanto, grande abraço, amigos. Um abraço, tchau.